Olá, amiguinhos. Bem-vindos a mais uma aula de português para o 3º e 4º anos. Eu sou a professora Sandra Simões. E eu sou a professora Helena Frazão. Vamos começar por apresentar o trabalho realizado pela Maria sobre o desafio da aula anterior. Lembra-se qual foi? Isso mesmo, o reconto da fábula O Leão e o Rato. Vamos ver o texto que ela escreveu e ouvi-la ler. Sandra, vamos lá colocar então? Vamos lá ouvir a Maria. O leão e o rato. Numa tarde de verão, um leão estava a dormir numa caverna, quando, de repente, acordou e apanhou um ratinho no ar. O ratinho implorou para que o leão não o comesse e disse-lhe que, se o libertasse, ainda lhe poderia ser muito útil. O leão fez troça do ratinho por este ser muito pequenino e achar que não poderia ser em nada útil, mas deixou-o ir embora. Algum tempo depois, o leão foi à caça e pelo caminho caiu numa armadilha. Ficou preso numa rede. Começou a rugir e todos os animais fugiram, à exceção do rato, que decidiu ajudá-lo. O rato roeu a rede e o leão, incrédulo com a atitude do rato, saiu e agradeceu. Esta fábula ensina-nos que não devemos desprezar os mais fracos e que uma boa ação é sempre compensada. Muito bem, esta foi a nossa querida Maria. Viram que ela também ilustrou o seu trabalho, que ficou muito bonito. Esperamos que o vosso também tenha merecido uma ilustração. Vamos agora dar início ao tema desta aula. E para hoje trazemos o texto narrativo. E do texto narrativo escolhemos a lenda. Vamos ver então. É então o texto narrativo a lenda e, como primeiro desafio, temos descobrir a estrutura e as características da lenda. Vamos agora mostrar alguns livros de lendas. Uns sobre lendas da história do nosso país, outros sobre lendas do mundo. Este tipo de texto, como perceberam, não existe só no nosso país, mas em todo o mundo. Vamos agora deixar-vos com um pequeno vídeo sobre o que é a lenda. Tomem atenção. Sabes que há histórias que começaram por ser contadas oralmente e que só mais tarde foram registadas em papel? É o caso das lendas, narrativas da tradição oral, histórias breves transmitidas de pais para filhos, de avós para netos. Pelo seu valor cultural ou pelo ensinamento que transmitem, elas resistiram à passagem do tempo. Geralmente, as lendas são apresentadas em prosa. O seu objetivo é explicar a origem de algo, um local, um fenómeno ou um acontecimento. Nas lendas, as personagens podem ser humanas ou sobrenaturais. E se na fábula os acontecimentos são imaginados, na lenda, alguns elementos podem ser verdadeiros. Helena? Muito bem, vamos chamar agora a atenção para algumas lendas mais populares do nosso país. De certeza que vocês conhecem algumas delas. Vamos ver. Temos aqui a lenda do Galo Barcelos. Temos a lenda de São Martinho. São Martinho é comemorado no dia 11 de novembro. A lenda do Milagre das Rosas, com a Rainha Santa Isabel. A lenda da Padeira de Alves Barrota. A lenda do Bolo Rei. A lenda das Sete Cidades, que vai ser hoje trabalhada, não é, Sandra? É isso mesmo. A lenda das 7 cidades foi a lenda que escolhemos para vos apresentar. E para isso, vamos começar por vos apresentar o livro de onde a tiramos. O livro é este, A Lenda das 7 Cidades, é da editora Caminho. As autoras são Mariana Bradford, Mariana Magalhães e Joana Medeiros. Eu vou agora ler-vos a introdução da lenda. A lenda das 7 cidades. Há muitos, muitos anos existiu
a meio do oceano, uma terra muito grande e muito rica chamada Atlântida. Nos montes havia grandes bosques de árvores gigantescas. Nos vales cresciam pomares que davam frutos saborosos. As pastagens eram abundantes e as vacas gordas e pachorrentas davam bom leite. Milhares de pássaros cantavam por entre a folhagem. Os atlantes eram belos, saudáveis e inteligentes. Construíram cidades fantásticas, com casas enormes e confortáveis, ruas largas e jardins bem cuidados. Os palácios tinham as paredes cobertas de marfim, ouro e prata. As joias eram feitas num material que só eles tinham, o oricalco, mais valioso do que o ouro. A Atlântida desapareceu, devido a um tremor de terra violentíssimo. Foi engolida pelo mar numa só noite. A única coisa que ficou de fora foram os cumes das montanhas, que se transformaram em ilhas, e essas ilhas são os Açores. Vamos então perceber a localização dos Açores. Ora bem, para percebermos a localização dos Açores, vamos começar a fazer aqui uma viagem de avião. Sandra, temos aqui a imagem da Lagoa das Sete Cidades e vamos iniciar a nossa viagem. Partimos de Portugal, da nossa capital, Lisboa. Cá está o início da viagem. E encontramos no meio do Oceano Atlântico um arquipélago constituído por 9 ilhas. A lenda das Sete Cidades decorre na ilha de São Miguel, que pertence ao grupo oriental juntamente com a ilha de Santa Maria. Vejam esta imagem de satélite. Nela podemos observar a localidade das Sete Cidades, onde se passou esta lenda que fala da origem da Lagoa Azul e da Lagoa Verde. Para perceberem melhor então esta lenda, vamos ouvir a história. Ouçam com atenção. Utilizamos as imagens do livro que vos apresentei. Tomem atenção então. A lenda das Sete Cidades. Há muito, muito tempo, na ilha de São Miguel, existia um reino maravilhoso chamado Reino das Sete Cidades, onde as pessoas diziam que se nascia para ser feliz. Ninguém nunca soube ao certo porque pensavam assim. Talvez fosse por causa das suaves colinas cobertas de verdura, dos caminhos cheios de flores, dos ventos brandos, das brumas e neblinas que a tudo emprestavam um ar de doce mistério. A verdade, porém, é que, estando convencidas da sua felicidade, as pessoas eram amáveis com os vizinhos, carinhosas com os mais velhos, ternas com as crianças e viviam num ambiente de grande harmonia. Quem governava era o rei, que vivia num belo palácio com a sua única filha. A princesa adorava passear sozinha, fazer colares de flores, enfeitar-se e ver a sua própria imagem refletida na água das fontes e dos regatos. Penteava os cabelos loiros com um pente de marfim e sorria aos pássaros que vinham pousar-lhe nas mãos, abrindo muito os lindos olhos azuis. Certo dia, enquanto descansava à sombra de uma árvore frondosa, pareceu-lhe ouvir uma música tão suave que por breves instantes julgou sonhar. Mas o som continuava alegre, forte, chamativo. Ergueu-se então, sem fazer barulho, e caminhou em bicos dos pés ao encontro de um pastor, jovem e belo, que tocava viola para entreter as ovelhas do rebanho. Quando o pastor viu aquela menina, ficou atrapalhado, e quando soube que era a princesa, ficou deslumbrado. Tocou horas sem fim para lhe agradar. Primeiro, melodias que tinha aprendido com o pai e com o avô. Depois deu largas à imaginação e imitou o som das ondas do mar em dia de tempestade, o canto dos pássaros, o sussurro da folhagem ao vento. E a princesa deliciada. Já tinha ouvido músicos famosos no palácio, mas nenhum tocava assim. Escusado será dizer que a princesa e o pastor se apaixonaram perdidamente e voltaram a encontrar-se em segredo sempre que a princesa conseguia escapar à vigilância do pai e à aia que tomava conta dela desde pequena e que já andava bastante desconfiada com tanto passeio. No ano seguinte apresentou-se no palácio o príncipe de um reino vizinho para pedir a princesa em casamento. O rei ficou contente e chamou a filha para lhe dizer: "Vais-te casar, vamos fazer uma grande festa."
A pobre princesa ficou louca de desgosto, mas nesse tempo quem escolhia o noivo era o pai e ninguém se atrevia a desobedecer. De madrugada, a princesa correu até ao cimo da montanha para um último encontro com o pastor. Choraram tanto que ali surgiram duas grandes lagoas. Uma de água azul, como os olhos da princesa, outra de água verde, como os olhos do pastor. E assim termina a nossa lenda. Perceberam então? Eram uma princesa e um pastor que se apaixonaram. Apaixonaram-se, mas não puderam ficar juntos. E com o desgosto choraram tanto, tanto, que, segundo a lenda, formaram duas lagoas. A Lagoa Azul e a Lagoa Verde. Hoje em dia são denominadas de a Lagoa das Sete Cidades. Peço desculpa. Vamos agora apresentar-vos o texto e vamos realçar algumas das partes do mesmo. Olhem, começa por nos apresentar um tempo indefinido. Há muito, muito tempo. Não nos indica, então, um tempo preciso. E as personagens são humanas. Existia o rei, a princesa, um pastor e também um príncipe, que nesta parte do excerto do texto não está. Vamos continuar a analisar o texto e verificar que há aqui uma parte que tem um tempo definido, ou seja, com esta informação sabemos quando é que aconteceu a ação. Está aqui destacada a verde, no ano seguinte. Aqui está tempo definido. Nesta lenda também há uso de recursos expressivos, ou seja, as expressões são expressões que relatam as emoções das personagens. Também temos aqui destacado um exemplo, ficou louca de desgosto, ou seja, a princesa teve aqui o recurso a uma expressão. Depois temos aqui a explicação de um fenómeno da natureza, refere-se a duas grandes lagoas. Outro aspecto é a referência a elementos maravilhosos provenientes da imaginação do povo. Quais são, então? Uma lagoa de água azul, como os olhos da princesa, e outra de água verde, como os olhos do pastor. Já falámos em aulas anteriores da informação implícita e da informação explícita. Vamos ver aqui algum exemplo. Está aqui explícito que a lagoa azul tem a cor dos olhos da princesa e a verde a do pastor. Não está aqui explícito como é que elas formaram. Portanto, é uma dedução que nós fazemos, ou seja, elas foram formadas pelas lágrimas dos dois. Vamos agora apresentar-vos algumas questões para que tentem responder aí em casa. E a primeira é muito fácil. Quem são as personagens principais desta lenda? Fácil, fácil. Muito bem, é o pastor e a princesa. E se eles são as personagens principais, quem são as personagens secundárias da lenda? Então, as personagens secundárias, muito bem, é o príncipe e o rei. Vão agora ver, olhem, um pássaro. E este pássaro simboliza o Açor. E o que é o Açor? O Açor é uma ave de rapina que existia em grande quantidade quando este arquipélago, as ilhas, foram descobertas. E por isso os Açores ficaram com o nome da ave de rapina. Sabemos hoje que ela foi trocada. Não era bem o Açor que os nossos descobridores encontraram, mas continuamos com o nome de Açores. Vão aparecer mais pássaros. Vamos continuar então o trabalho com o texto. Temos aqui algumas frases desordenadas. De madrugada, a princesa teve um último encontro com o pastor. Um dia apaixonou-se por um pastor jovem e belo que tocava viola. Há muito tempo vivia no reino das sete cidades uma bela princesa. Quando conseguia escapar, encontrava-se com o pastor em segredo. Choraram tanto que surgiram duas grandes lagoas. E a última frase: no ano seguinte, um príncipe do reino vizinho pediu em casamento. É importante esta ordenação porque vos ajuda a sistematizar a lenda. Vamos então colocá-las por ordem. A primeira, cá está. Há muito tempo vivia no reino das sete cidades uma bela princesa. Vamos continuar. Temos aqui a 2, a 3, onde está? Depois já vamos colocá-las por ordem e ver a sequência da história. E a última, choraram tanto que surgiram duas grandes lagoas. Vamos ordená-las. Cá está mais um Açor, um pássaro. E temos aqui então o resumo da nossa lenda. Há muito tempo vivia no reino das sete cidades uma bela princesa. Um dia apaixonou-se por um pastor jovem e belo que tocava viola.
Quando conseguia escapar, encontrava-se com o pastor em segredo. No ano seguinte, um príncipe do reino vizinho pediu em casamento. De madrugada, a princesa teve o último encontro com o pastor. Choraram tanto que surgiram 2 grandes lagoas. Sandra, acho que deu para perceber o resumo da história. Muito bem, o resumo. Vamos continuar então com as nossas questões de interpretação. Quem tocava um instrumento enquanto a princesa descansava? Era um príncipe jovem e belo que tocava viola enquanto a princesa descansava? Ou um pastor jovem e belo tocava flauta enquanto a princesa descansava? Última hipótese, um pastor jovem e belo tocava viola enquanto a princesa descansava. Já descobriram de certeza. Muito bem, a última hipótese é a correta. Ainda temos outra pergunta, cá está. Quando é que o príncipe pediu a princesa em casamento? Também vamos ter 3 opções. O príncipe pediu a princesa em casamento na semana seguinte. O príncipe pediu a princesa em casamento no ano seguinte. O príncipe pediu a princesa em casamento no mês seguinte. Fácil, fácil também. Então, a resposta certa é: o príncipe pediu a princesa em casamento no ano seguinte. Ora, aqui temos uma história feliz. E agora a última questão de interpretação. A lenda das 7 cidades pretende explicar um facto histórico, um fenómeno da natureza ou uma tradição popular? Muito fácil também, não é? Um fenómeno da natureza. Muito bem, são 2 lagoas ecologicamente distintas. A diferença da cor das lagoas resulta da diferente vegetação lacustre do seu fundo e das diferentes reflexos da vegetação das suas margens. E fica esta beleza que conseguem ver aí pelo ecrã. Vamos então, terminamos agora aqui a parte da interpretação e vamos descobrir o que é uma lenda. Desfrutem desta imagem belíssima da Lagoa das 7 cidades. Vejam aqui a definição das 2 cores, o verde e a azul. E vamos então perceber o que é uma lenda. Uma lenda é uma narrativa oral criada pelo povo. As lendas são contadas de boca em boca, de geração em geração, vão sendo transformadas, ou seja, quem conta um conto acrescenta-lhe um ponto. Tenta explicar uma realidade, tal como fenómenos da natureza, factos históricos ou nomes de localidades. Temos também que pode ainda apresentar a razão para a existência de costumes ou hábitos populares. Há muitas lendas que assim o dizem. Combina factos históricos ou reais com a imaginação do povo. Normalmente as suas personagens são humanas, mas podem ser também elementos da natureza ou sobrenaturais. E agora vamos resumir tudo o que dissemos até agora sobre as lendas. Será que são verdadeiras ou que será que são fictícias? Temos sempre essa dúvida. Vamos ver então. Então, a forma de apresentação da lenda é em prosa. Os acontecimentos podem ser reais ou imaginados, as personagens podem ser humanas, como na nossa lenda das 7 cidades, ou sobrenaturais. O espaço e o tempo pode ser definido ou indefinido, vimos exemplos disso. A intenção ou finalidade das lendas explicam uma realidade, um fenómeno da natureza, um facto histórico, o nome de uma localidade ou uma tradição. E o nosso Açor vai embora e agora ficamos nós e vamos-te apresentar a tarefa para realizares em casa. E desta vez o que te vamos propor é a escrita de uma lenda à tua escolha. Podes usar os teus conhecimentos e, ou se tiveres oportunidade, perguntar a um adulto ou até fazer uma pesquisa em livros, em manuais escolares. Desejamos-te um bom trabalho. De certeza que vão aparecer lendas que nós conhecemos. Ora bem, vamos passar para o segundo desafio da aula de hoje, tem a ver com gramática, e o que nós vamos fazer é reconhecer a flexão adjetival quanto ao grau. Vamos então perceber e relembrar o que são os adjetivos. Os adjetivos qualificativos variam em género, masculino ou feminino, como vocês sabem, feminino, e em número, singular ou plural. Hoje vamos trabalhar outra variação dos adjetivos. Eles variam em género, número e também em... E também variam em grau. Variam no grau normal, comparativo e superlativo. Hoje vamos trabalhar os que estão a azul. O normal, o grau normal e o grau comparativo. Vamos começar pelo grau normal.
No grau normal atribuem-se qualidades ou características aos nomes. Vamos ver aqui alguns exemplos. A princesa era jovem. Jovem é um adjetivo no grau normal. A princesa era bela. Bela também está no grau normal, é o adjetivo desta frase. E o último exemplo, ela era vaidosa. Vaidosa também grau normal. Vamos ver mais exemplos do adjetivo no grau normal. Então, o reino era maravilhoso. Está aqui a bold a palavra maravilhoso. Maravilhoso é então o adjetivo. O rei vivia num belo palácio. O palácio era belo. Belo é o adjetivo no grau normal. Os atlantes eram saudáveis. Os atlantes, os moradores da Atlântida, eram saudáveis. Saudáveis é o adjetivo e está no grau normal. Ora bem, como dissemos... Ai, desculpa. O pastor ficou deslumbrado. Deslumbrado com a princesa. Deslumbrado é também um adjetivo que está no grau normal. Dissemos também íamos trabalhar hoje o grau comparativo. Compara-se uma qualidade ou característica entre dois nomes que a possuem. O grau comparativo pode ter três formas. Pode ser o grau comparativo de superioridade. Vamos ver aqui este exemplo. A princesa era mais curiosa do que a aia. Reparem que o mais do que utiliza-se no grau comparativo. Temos o grau de superioridade, sim. Temos o grau comparativo de superioridade e o grau comparativo de igualdade. O exemplo é: a princesa era tão curiosa como a rainha. Tão como, grau comparativo de igualdade. Superioridade e igualdade, e também temos o grau comparativo de inferioridade. A aia era menos curiosa do que a princesa. Menos do que está associado ao grau comparativo de inferioridade. Vamos agora ver diferentes exemplos para cada uma destas formas. E a primeira que apresentamos são exemplos do grau comparativo de superioridade. Superioridade tem a ver com mais. Então, o ouricalco era mais valioso do que o ouro. Mais do que. Comparativo de superioridade. Sempre que queremos escrever uma frase no grau comparativo de superioridade, temos de utilizar a palavra mais e do que. Vejam outro exemplo. As vacas eram mais pachorrentas do que os restantes animais. E o último, aquele tremor de terra foi mais violento do que qualquer outro. Mais do que. Tivemos a ver exemplos do grau comparativo de superioridade, o mais do que utiliza-se, e agora vamos para o grau comparativo de igualdade. Tão como. A princesa tinha uns olhos tão azuis como a água da lagoa, o pastor tinha uns olhos tão verdes como a água da lagoa, e a última frase, a música era tão suave como o canto dos pássaros. Para então classificarmos os adjetivos no grau comparativo de igualdade, utilizamos tão como. Estão ao mesmo nível. Ainda temos o grau comparativo de inferioridade. E se no de superioridade usamos a palavra mais, no de inferioridade dizemos menos. Menos do que, porque temos de comparar. Então, o rei era menos jovem do que o pastor. Os habitantes do reino vizinho eram menos saudáveis do que os atlantes. E o príncipe do reino vizinho era menos encantador do que o pastor. Então, grau comparativo de inferioridade, menos do que. Ora bem, para percebermos melhor os graus dos adjetivos, vamos ver um pequeno vídeo que ajuda a sistematizar esta informação. Estes são os amigos do João. Mas repara no João. Já viste como ele é alto? Vamos então comparar a altura do João com a dos seus colegas. Para isso, vamos usar o adjetivo qualificativo alto. Os adjetivos qualificativos, como alto, variam em género, número e grau. Quando estão no grau normal, indicam a qualidade ou a característica do nome, sem fazer comparações ou dar opiniões. Vamos agora comparar o João e a Maria. Para isso, podemos dizer: o João é mais alto do que a Maria. Neste caso, estamos a usar o grau comparativo, o comparativo de superioridade, porque dizemos que o João é mais alto. E se eu quisesse dizer que a Maria tem a mesma altura da Inês, que frase utilizava? Isso mesmo, as duas têm a mesma altura. Por isso, usamos uma frase com o adjetivo no grau comparativo de igualdade.
Mas podemos fazer outras comparações. Ora, e terminamos aqui o nosso vídeo. Ó Sandra, aqui no vídeo não houve utilização do grau comparativo de inferioridade. Podemos fazer uma frase com as nossas alturas. O que é que tu achas? Comparando as nossas alturas. Então vamos nos colocar... Ficar traumatizada. Vamos nos colocar uma ao lado da outra e quem está mais alta hoje, também é devido aos saltos, Claro. Helena, sou eu. Então, para fazermos aqui a nossa frase, o que é que tem de aparecer? Se é menos do que, tu tens de ser a primeira. Ah, ok. Então, vai ficar, a Helena é menos alta do que a Sandra. E temos a frase no grau comparativo de inferioridade. Se calhar temos que fazer agora algumas atividades a ver se os meninos lá em casa perceberam. Vamos fazer uns jogos. Eles podem também é fazer este tipo de jogo com os familiares lá em casa. Olhem, e assim ficam todos satisfeitos convosco, que já sabem o grau dos adjetivos, o comparativo. Vamos ver quem consegue treinar aí em casa e colocar todos ao lado uns dos outros a comparar alturas. Agora vamos ver se perceberam tudo aquilo que hoje vos trouxemos sobre os graus dos adjetivos. Vamos apresentar um pequeno jogo, um pequeno quiz. Estejam atentos, tentem responder dentro do tempo. Ok. Bem-vindos ao quiz dos graus dos adjetivos. Primeira pergunta. Identifica o grau do adjetivo sublinhado na frase. Nos montes havia árvores gigantescas. Grau comparativo de superioridade, grau normal, grau comparativo de igualdade. A resposta certa é grau normal. Segunda pergunta. Identifica o grau do adjetivo sublinhado na frase. As pessoas do reino das 7 cidades eram mais felizes do que as do reino vizinho. Grau comparativo de superioridade, grau comparativo de igualdade, grau comparativo de inferioridade. A resposta certa é grau comparativo de superioridade. Terceira pergunta. Identifica o grau do adjetivo sublinhado na frase. O rei andava menos desconfiado do que a aia. Grau comparativo de superioridade, grau comparativo de igualdade, grau comparativo de inferioridade. A resposta certa é grau comparativo de inferioridade. Quarta pergunta. Identifica o grau do adjetivo sublinhado na frase. O pastor ficou tão deslumbrado como a princesa. Grau comparativo de superioridade, grau comparativo de igualdade, grau comparativo de inferioridade. A resposta certa é grau comparativo de igualdade. Obrigado por terem vindo e até ao próximo desafio. E o próximo vai ser mesmo agora. Trazemos mais um jogo para vós. Agora, vamos ver, continuamos com o grau dos adjetivos. Vejam se agora conseguem acertar. Bem-vindos ao quiz Graus dos Adjetivos, comparativo. Primeira pergunta. Completa a frase com o grau comparativo pedido. Amáveis. Grau comparativo de igualdade. A frase correta fica: os atlantes eram tão amáveis como os seus vizinhos. Segunda pergunta. Completa a frase com o grau comparativo pedido. Atrapalhado. Grau comparativo de superioridade. A frase completa fica: o pastor ficou mais atrapalhado do que a princesa. Registar no caderno, Helena? Isso mesmo, vamos registar, na semelhança das outras aulas, a data de hoje e o que aprendemos. E o que aprendemos foi isso mesmo, a estrutura e as características da lenda, bem como a flexão adjetival quanto ao grau. Vamos registar a autoavaliação e hoje trazemos o animal característico dos Açores. Se foi muito fácil, olhem uma vaquinha toda sorridente. Se acharam fácil, um bocadinho menos feliz e se sentiram algumas dificuldades, desenhem esta vaquinha mais triste. Mas de certeza que vão todos
realizar Quase e certeza que desenhar sim. a vaquinha feliz. Então, fiquem felizes, beijinhos doces para todos, até à próxima aula. Até à próxima aula. Fiquem bem.